Bom dia, meus irmãos. Nos nossos dias não é raro nós ouvirmos alguém dizer que a fé é incompatível com o pensar. Alguém pode dizer, eu prefiro usar minha inteligência a crer. E outra pessoa pode dizer, não, eu abro mão do meu pensar, eu prefiro o meu crer. Se eu posso olhar para uma questão de milagre e se eu não posso explicar esse milagre, então eu desacredito no milagre. Ou eu creio e nego a minha razão. Essa tensão entre pensar e crer é bastante intensa nos nossos dias. Tempos atrás, já alguns anos atrás, o Ebenezer esteve pregando entre nós aqui e ele contou uma história que supostamente teria acontecido comigo. Claro que não. Então, hoje é dia de eu contar uma história que aconteceu com ele. Diz que no começo da vida dele de pregador, ele foi pregar num encontro de casais. E ele abriu a Bíblia e começou a ler em Gênesis capítulo 2 a história da criação de Eva. E começou a ler o texto bíblico que descrevia que não era bom que o homem estivesse só, que Deus fez com que o homem dormisse. E uma vez que ele dormiu, Deus tirou a costela desse homem e com essa costela ele fez a mulher e ele levou a mulher a Adão. Mas quando Ebenezer foi virar a página da Bíblia, e olha, essa história de 40 anos atrás, virou página demais e ele caiu na narrativa do dilúvio. Ele continuou a leitura dizendo, e ela tinha 150 côvados de comprimento, aliás, 150 metros de comprimento. Ela tinha 50 metros de largura, aliás, 30 metros de largura e 15 de altura. E a betumou nas juntas. Então a explicação que o Ebenezer teria dado na ocasião foi o seguinte, meus irmãos, quanto ao tamanho de Eva, isso é absolutamente compreensível. Afinal de contas, ela é a mãe da humanidade. Todos os povos provieram dela. Agora, essa questão do betume nas juntas, isso nós vamos ter que aceitar pela fé. Essa brincadeira mostra um bocado de como nós pensamos hoje. Aquilo que a gente não entende, a gente joga para a fé. Aquilo que a gente entende, faz sentido, é da razão. Veja, essa tensão existe nos nossos dias, ela é muito latente e ela acerta a igreja dos nossos dias de uma maneira muito forte. O fato é que, se tivesse feito uma leitura cuidadosa das Escrituras e percebido que virou página demais, já se solucionava a questão. Da mesma maneira, quando nós vemos aquilo que é chamado ciência discordando daquilo que é chamado teologia, eu diria que tem 3 possibilidades. Quem interpretou a ciência não foi absolutamente honesto ou capaz. Quem interpretou as Escrituras não foi honesto ou não foi capaz. E a terceira possibilidade, nenhum dos dois fez o trabalho bem feito. Na medida que nós tratamos o texto bíblico com rigor, nós entendemos qual é o recado de Deus e podemos passar o recado como sendo de Deus. Da mesma maneira, aqueles que estão mais versados e preocupados em pensar, seja no ramo da filosofia, seja nas ciências exatas, à medida em que as pessoas estão fazendo a coisa com seriedade, vão descobrir que tanto o pensamento bíblico quanto o pensamento da ciência verdadeira, eles concordam. De certa forma, me impressiona um pouco nos nossos dias, não só de qual é a realidade dos nossos dias, mas na realidade de como, não só no mundo, mas
também na igreja, nós temos nos adaptado a enxergar as coisas da maneira que não é a maneira que Deus enxerga. E assim nós pensamos da maneira que não é a maneira que Deus pensa. Eu estou iniciando hoje uma série de 5 mensagens, e 5 pregadores diferentes, praticamente eu sou somente o introdutor dessa série sobre cosmovisão. Como é que nós vemos o mundo, entendemos as coisas que estão acontecendo, o que pensamos ser a solução, qual é o papel que nós temos nesse ambiente, nessa sociedade? É reconhecido hoje, de uma forma geral, que nós vivemos uma das eras mais intensas em termos de anti-intelectualismo. Veja, já é uma pesquisa antiga do Gallup, de 1980, diz o seguinte sobre a igreja: temos um reavivamento de sentimento, mas não de conhecimento de Deus. A igreja de hoje é mais guiada por sentimentos do que por convicções. Valorizamos mais o entusiasmo do que compromisso consciente. Nos nossos dias, o que é mais ensinado na igreja, estimulado na igreja, é a sensação que você tem, é aquilo que você acha, é o seu bem-estar, são as suas emoções. Quando não, a igreja como um papel de entreter e até de produzir êxtase nas pessoas. Onde é que está a mente? Onde é que está a intelectualidade nos nossos dias? Algumas vezes eu percebo em nosso meio expectativas quanto ao que é ser igreja, que não é o que Deus descreve como igreja, embora seja a agenda do momento. Tantas vezes eu olho e percebo pessoas, até nas redes sociais, colocando suas ideias, seus pensamentos, que não tem nada a ver com o que Deus pensa e fala. William Law disse o seguinte: uma maneira de se viver não razoável é verdadeiramente uma ofensa a Deus. Nós precisamos aprender a conciliar razão e fé. Eu queria, nesses momentos iniciais dessa mensagem, primeiro fazer algumas considerações com vocês sobre como é que o pensar está relacionado com a piedade. Porque pensar e piedade, um não exclui o outro, os dois se complementam. Então eu quero mostrar a vocês, não é tão importante o êxtase, o sentimento, o bem-estar, é muito mais importante nós pensarmos o que Deus pensa e como Ele pensa. Onde é que nós encontramos alguma relação com isso? Veja, nós somos seres que somos capazes de observar, perceber e tirar conclusões. Nós podemos olhar uma caixa grande, uma caixa pequena e perceber que eu posso colocar a caixa pequena dentro da caixa grande e não posso fazer o inverso. Nós também somos capazes de pensar e reconhecer uma excelência moral quando nós pensamos em ternura. E sabemos que ela é muito superior à tortura. Nós pensamos, avaliamos e damos peso a essas coisas. De onde tiramos isso? Veja essa série de versículos que nos ajudam a perceber um pouco de como a razão faz parte e tem que fazer parte do ser cristão. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz lá no capítulo 16: ao único Deus sábio seja dada a glória para todo sempre. Ao único Deus sábio, Deus aqui é apresentado como um Deus sábio. E quando lemos a narrativa, a história que descreve a criação e o próprio mundo em que nós vivemos, nós percebemos que existem bases, fundamentos, harmonia. E quem fez isso é um Deus sábio. Cientistas concluem que numa fração de segundo depois do Big Bang,
já estava tudo ali definido como é que ia ser o universo, como é que ele iria se expandir. Um Deus sábio organizou essas coisas dessa maneira. Esse Deus sábio também se caracteriza por dizer a verdade, e, consequentemente, podemos confiar no que ele fala. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, diz: o Deus que não mente, e, consequentemente, se por um lado esse Deus não mente, em João 17 sabemos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos um Deus que fala a verdade. O que ele informa é confiável. E na medida em que nós nos comprometemos com esse Deus, entendamos o seguinte: na condição de igreja, nós temos um papel fundamental e estratégico. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A igreja aqui, ele não estava se referindo de forma alguma a um prédio. O prédio é simplesmente uma casca, uma infraestrutura que cria facilidades para nós nos reunirmos. A igreja aqui são as pessoas. Ele está dizendo, essa igreja, a igreja verdadeira, a reunião das pessoas em torno do Senhor Jesus Cristo, essa igreja, ela é a coluna e fundamento da verdade. A igreja de Deus não é a universidade. É a igreja de Deus que tem o papel de ser fundamento, de ser coluna que sustenta a verdade. Então não é de estranhar, por exemplo, quando lemos o profeta Isaías, que chama seu povo dizendo, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ou como diz uma tradução mais antiga, vinde e arrazoemos. A ideia é, vamos alinhar nossa razão, nosso raciocínio, nossa forma de pensar. Então a igreja que é o fundamento da verdade, a coluna e fundamento da verdade, que é um povo que foi chamado por esse Deus, que nos chama para sermos razoáveis. Esse mesmo Deus nos exorta, veja lá no versículo 15 de 1 Timóteo 4, seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que vejam o seu progresso. Ele tinha que ser diligente e dedicado inteiramente. E aí diz no versículo 16, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina. Eu quero focalizar aqui esse aspecto. A exortação que é feita aqui é que ele deveria atentar, devia se dedicar a isso, devia ser esforçado nisso, em conhecer a doutrina, as verdades ensinadas por Deus, através dos seus profetas e dos seus apóstolos. Na medida em que, no caso aqui, ele escreve para alguém que é uma espécie de um agente pastoral, que coordena pastores, ele diz, perseverando nesses deveres, pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Na medida que aqueles que têm a responsabilidade de ensinar a igreja, sejam os pais dentro de casa, sejam os professores de escola bíblica das crianças, sejam os professores de adultos, sejam os pregadores que aqui estão, nós temos a responsabilidade, temos o dever de ensinar a doutrina, os fundamentos do pensamento divino. Por essa razão, o apóstolo Paulo apresenta para nós uma dinâmica que tem que estar acontecendo com todos nós a todo tempo. Quando ele escreve aos Romanos, ele diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele não está falando aqui de êxtase. Ele
não está falando aqui de entusiasmo. Ele não está falando de emocionalismo. Ele está falando da necessidade de ter um culto racional. E aqui a palavra, ela também tem o significado racional relacionado com a Escritura, com a palavra dada por Deus. E porque ele quer um culto racional, inteligente, de acordo com a orientação de Deus, ele diz então no versículo 2, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Um cristão tem que estar no processo constante de ter a sua mente renovada. Ele tem a sua própria mentalidade, ele vem do mundo, ele estuda, ele tem suas opiniões, tem o senso comum, mas ele tem que chegar para Deus e aprender de Deus, de a sua palavra, e renovar a sua mentalidade conforme os padrões do pensar de Deus. Esse é um dever para todos nós. Antes de termos qualquer revelação de Deus, podemos ter uma visão do que é família. Mas quando nós chegamos para as Escrituras, nós começamos a descobrir qual é o pensamento de Deus sobre família. Quantos de vocês, quando chegaram a Cristo, estavam bem perto de se divorciar? E chegando a Cristo, começaram a ganhar uma outra visão de família. Renovação da mente, que tinha implicações na maneira como ia tratar a esposa, o marido, os filhos, os pais. Você pode ter aprendido, por onde passou, que os grandes valores da sua vida pode ser, de fato, você ganhar dinheiro. E você começa a descobrir que a gente não vive em função de dinheiro, que dinheiro não é quem rege a nossa vida e define a nossa agenda. Que você foi chamado, na verdade, para servir somente a Deus e adorar a Deus, que o dinheiro é um recurso e não um fim. A mentalidade está mudando. A renovação da mente é fundamental, ele diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Essa palavra comprovar, ela foi empregada também para dizer provar, ou aprovar após um exame crítico. Então veja, o povo de Deus é chamado a aprender a pensar como Deus pensa, conforme os parâmetros que Deus estabelece. E dessa maneira ele pode avaliar as circunstâncias e acabar reconhecendo, aceitando e valorizando o que Deus fala. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Pode pensar você aqui que quando ele fala de coração, ele está falando de emoções. Não. Na psicologia judaica, o coração era o centro de pensar. O coração era aqui. E o entendimento, aquilo que você alcança com o uso do pensar, com as lentes de Deus, é fundamental dentro do projeto de Deus. Vejam, ouçam esse texto. Pensar secularmente é pensar dentro da forma delimitada pelos marcos de nossa mente terrena, é manter nossos cálculos enraizados em critérios mundanos. Pensar cristãmente é aceitar todas as coisas com a mente aproximada, direta ou indiretamente, como homens com destino eterno, como um redimido e eleito de Deus, por Deus. Alguém que tem somente a mentalidade do mundo vai pensar dentro dessa caixinha. À medida em que nós chegamos a Deus e conhecemos esse Deus, e vemos como Ele se relaciona, e como essas coisas de dentro da caixinha se relacionam com Ele, de uma maneira ou de outra, nós estamos aprendendo o que o Criador de todas as coisas pensa. E dessa maneira, nós estamos honrando a Deus.
C.S. Lewis é quem disse: ele quer um coração de criança, porém com uma cabeça crescida. Esse princípio vale para todo o povo de Deus. Deus não tem a expectativa que nós sejamos pessoas emocionadas e idiotas, com sensações intensas, mas com um cérebro muito pequeno. Nós podemos destacar isso, e em primeiro lugar eu quero chamar a atenção disso, para o fato de que a redenção que Deus promoveu ao povo de Israel tinha implicações na visão, na compreensão que aquele povo tinha. Vamos pensar isso, as pessoas trazem a mentalidade, a visão, a cosmovisão de onde elas estão. Quando Abraão foi chamado em Gênesis capítulo 11, 12, ele vinha de uma cidade, Ur dos Caldeus, e seguramente ele olhava para a vida da maneira que um cidadão de Ur dos Caldeus olhava. Ele entendia que os períodos críticos do inverno eram gerados por uma divindade que estava exercendo o seu poder. E eles estavam rezando e clamando para que a outra divindade viesse, tomasse seu lugar e colocasse as coisas em ordem. Ano após ano era assim. Quando o povo foi liberto do Egito, liderado por Moisés, eles tinham a mentalidade egípcia, tinham assimilado toda aquela divindade egípcia, e certamente muitos deles pensavam que o faraó de fato era um deus. Eles olhavam para a vida e avaliavam a vida como egípcio. Agora esse povo está indo para a terra de Canaã. E aqueles povos da terra têm a sua cosmovisão, a sua compreensão de mundo, a sua compreensão de solução, a sua compreensão do que é o homem nesse cenário todo, a visão do que tem depois da morte. E nesse contexto, nessa ocasião, Deus usa Moisés para esclarecer aquele povo que ele chamou, para mostrar para eles que eles têm que ter uma visão diferente. Eu diria que a passagem de Levítico, capítulo 20, versículo 7, define bem quando diz: consagre-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sejam santos, porque eu sou o Senhor. Deus está pedindo para aquele povo o seguinte: vocês devem se separar. E para eles se separarem e ter uma maneira distinta de ver e de viver, era um dever que cabia a todos eles. E para isso Moisés é usado e traz a revelação de alguns livros das Escrituras, chamados a Lei, ou Pentateuco, que começa com o livro de Gênesis. Por que ele escreveu Gênesis? O nome Gênesis é o nome que foi dado na versão grega de quando o livro de Gênesis foi traduzido. O nome hebraico do livro é Bereshit, que são as duas primeiras palavras hebraicas do texto. Essa é prática comum na literatura hebraica. As primeiras palavras do texto dão um nome para o livro. Então, Gênesis, Bereshit, significa no princípio. Na língua grega, ainda que não tenham começado com a mesma palavra, esse texto ele ganhou o nome de Gênesis, porque ele trata sobre o princípio. Mas quando olhamos para o texto das Escrituras, um livro de 50 capítulos, nós percebemos que somente os dois capítulos iniciais estão falando sobre o princípio. Então alguém pode pensar que o livro de Gênesis está falando sobre a criação do mundo, do homem e da mulher, mas isso é uma pequena parcela do livro. A bem da verdade, eu entendo, o livro estava sendo passado para aquelas pessoas para que elas compreendessem a cosmovisão divina. O que é o homem? Ele é resultado do quê? Qual o propósito desse homem?
Vejam, eles estavam indo para o meio de um povo que era comum, para aplacar a ira dos deuses, sacrificar crianças. Eles entendiam que era parte da solução dos problemas que eles viviam, sacrificar crianças. E agora Deus está trazendo uma nova perspectiva, mostrando o que é o problema, o que não é o problema, e como é que se resolve o problema, e qual é a realidade que nós estamos vivendo. O Walsh e Middleton descreveram o que é uma cosmovisão, e eu diria o livro de Gênesis é um livro excelente, foi naquela ocasião para revelar essas perspectivas do que é uma cosmovisão. Em primeiro lugar, uma cosmovisão responde: quem sou eu? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui? Nós somos resultado de um processo aleatório, de um macaco que se transformou no que nós somos? Nós seríamos somente uma matéria? Ou temos algum valor por termos sido criados por Deus? Veja, a maneira como você olha o que você veio a ser e como veio a ser do que veio, vai ter muita influência na sua visão. E dependendo da lente que você usa, você vai enxergar as coisas de uma maneira ou outra. Em segundo lugar, ele diz que uma cosmovisão tem que responder: onde nós estamos? Ou seja, qual é a natureza desse mundo, desse universo em que nós estamos? É mesmo fruto do acaso? Ou existe um Deus que é arquiteto e que sustenta e que mantém esse universo tal como ele é? Terceira consideração que ele faz é: qual é o problema? Afinal de contas, o que é que nos impede de desfrutarmos do melhor como sociedade humana? Qual o problema que nos leva a estar em tantas guerras, em tantas injustiças, em tanta ignorância? Qual o problema? O que nos leva a isso? Seria, por acaso, por causa das amarras da religião? Seria, por acaso, por conta de luta de classes? Ou seria, por acaso, por causa do pecado humano? A lente que você veste define as suas conclusões e, por fim, as suas escolhas, a sua moda de viver. Por fim, quarto, ele diz: qual o remédio para esse problema? Algumas pessoas percebem que é a religião que tem colocado as amarras. Então, uma das soluções é a liberação sexual. Mais recentemente, a liberação de gênero. Cada um se autodefine. A biologia não é mais suficiente para definir nada. Outras pessoas acreditam que vai ser possível, que nós vamos criar nessa terra uma sociedade justa e todo mundo vive em condições iguais. As Escrituras falam também da necessidade do arrependimento e do chegar a Cristo. E, por fim, a última consideração que ele traz sobre o que é a composição de uma cosmovisão é: e depois da morte, para onde nós vamos? Como que nós lidamos com depois da morte? Por acaso nós vamos estar na condição de alguém que vai prestar contas diante de Deus ou não? Simplesmente acabou. Tudo que nós temos é isso aqui. E tudo que temos a fazer e viver é aqui, enquanto aqui. Vejam, na medida que nós temos uma determinada perspectiva, uma cosmovisão, estamos olhando para o mundo e os seus acontecimentos com uma determinada lente, nós vamos fazer escolhas, vamos assumir compromissos e vamos viver em função disso que nós acreditamos.
Quem somos nós? Que é esse mundo em que nós estamos? Qual é o problema que vivemos? Qual é a solução para isso? E o que vai acontecer depois da morte? Vejam, na condição de cristãos, se por um lado, dentro daquela sociedade judaica que Moisés traz do Egito, eles têm que ganhar essa visão clara, e está ali Gênesis 1 e 2 para descrever a origem desse mundo aqui foi Deus, a minha origem é Deus, eu fui criado por um propósito que esse Deus tem. O problema que nós vivemos, ele vai citar Gênesis 3, e você percebe a partir de Gênesis 3 todos os problemas que a sociedade tem. Então nós podemos olhar, e aquela sociedade podia olhar para o livro de Gênesis e trocar de óculos, e enxergar seus problemas, sua existência, sua realidade, seu ambiente, a perspectiva do depois da morte, baseada na revelação que Deus trazia. E para nós hoje? Eu quero chamar a sua atenção para um dever que todos nós temos de pensar como Deus pensa. Veja, chegando no Novo Testamento, eu quero chamar a sua atenção para a passagem de 2 Coríntios capítulo 10, que diz lá ali: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo está descrevendo que o ministério que ele tem, as armas que ele usa, são armas para destruir fortalezas. O que ele queria dizer com fortaleza? Se por um lado a palavra significava somente uma fortaleza mesmo, por outro lado essa palavra foi usada, por exemplo, por um filósofo chamado Filon de Alexandria, que foi contemporâneo de Jesus e dos apóstolos. Alguns dizem que ele nasceu em 20 a.C., outros dizem 15 a.C., e viveu mais de 50 anos. Filon descreve que fortalezas, ele usa essa palavra grega que foi traduzida por fortalezas, para descrever um conjunto de pensamentos que se contrapõem ao conhecimento de Deus. Filon era um judeu, por morar em Alexandria, versado na literatura grega, mas em muito contato com Roma. Era um homem muito culto da sua época. E quando ele usa o conceito de fortaleza, ele não está pensando numa construção, ele está pensando num conjunto de pensamentos que estão contrários à orientação de Deus. Então aqui Paulo está usando o mesmo recurso e está colocando que as armas, o ministério, ele tem que focalizar em destruir fortalezas, ou seja, conjuntos de pensamentos que são marcados, conforme ele descreve a seguir. Destruímos argumentos, ou outra tradução diz sofismas. Isto é, especulações, raciocínios, argumentações, cálculos que se colocam contra a orientação de Deus. Ele diz, as armas da nossa milícia, elas são capazes de destruir toda a altivez, pretensão, presunção, que acabam negando e resistindo ao único Criador. Então ele diz ali, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Dentro do projeto de Deus, toda mentalidade, toda visão, toda lente tem que ser alinhada com a orientação e com a determinação de Deus. Na condição de povo de Deus, fomos salvos, não somente premiados com o bilhete que nos tira da condenação do inferno, mas também com o dever de aprender de Deus, o Criador, o originador de todas as coisas, que estabeleceu o seu propósito, e entender com Ele, quem sou eu? O que é esse mundo em que nós estamos? Qual é de fato o problema da nossa sociedade? Qual é a solução? Como isso
afeta a visão de eternidade. Vejam, qualquer pessoa, consciente ou inconscientemente, tem a sua resposta, coerente ou incoerente, a essas 5 perguntas. A pergunta, a grande questão que eu estou levantando hoje com vocês é: se você está respondendo essas perguntas com a perspectiva de Deus, ou do senso comum, ou a ideia de A, ou a ideia de B. Na nossa sociedade nós vemos várias pessoas e várias organizações, em vários momentos, vira e mexe, lançam uma campanha dizendo: agora é a nova ordem mundial. Nova ordem mundial? E alguém acredita nisso? Tudo igual. Nós vivemos no país com uma expectativa de reformas e alguns políticos se apresentam como os reformadores. Será? Outros acreditam que se nós criarmos uma sociedade socialista, nós resolvemos os problemas da nação. Será? A maneira como você lê está influenciada pela lente que você colocou. Ou foi Deus, ou foi alguém nessa estrutura do mundo. Na medida em que nós entendemos essas coisas de uma determinada maneira, nós acabamos estabelecendo compromissos. E isso é a nossa cosmovisão. Não basta a gente ter uma boa ideia elaborada por A ou B, nós precisamos olhar para as Escrituras e ver o que ele fala. Augusto Nicodemos diz o seguinte: Jesus morreu para tirar o seu pecado e não a sua inteligência. À medida que nós chegamos a Cristo, nós precisamos aprender com Cristo a maneira como: quem sou eu? Onde eu estou? Qual o problema? Qual o remédio? Para onde vamos após a morte? Essas 4 perspectivas nós vamos abordar nas próximas semanas. Eu queria que a gente olhasse esse slide com essas 4 figuras, esses 4 pregadores que nós vamos ter nos próximos dias. Em primeiro lugar, o Roberto vai trazer para nós, no próximo domingo, como Gênesis 1 e Gênesis 2 estabeleceu uma cosmovisão que o povo de Deus deve ter. Na sequência, no domingo seguinte, o Lucas Lisboa vai falar sobre a queda e o seu papel na ocasião é tratar aqui sobre como a queda descrita em Gênesis 3 afeta a nossa cosmovisão. A seguir, o Paulo, no domingo seguinte, no domingo dia 19, ele vai tratar com a questão a redenção de Cristo. Como a obra de Cristo deve afetar a nossa cosmovisão. E por fim, lá no dia 26, o Natanael vai fazer uma abordagem conosco sobre como é que essa relação da compreensão da redenção, com a consumação disso, o que acontece aqui, e o que acontecerá somente na eternidade. Meus irmãos, eu sou adepto e sou extremamente desejoso por pregar um livro da Bíblia e não vejo a hora de chegar em junho e começar a pregar a 2 Pedro, que você já pode estar lendo. Entretanto, eu quero dizer para vocês que eu entendo que esta série, ela é fundamental. E consciente disso, foi que eu conversei com o Paulo, e foi o Paulo quem propôs e organizou essa série tal como está sendo apresentada aqui. E o meu desejo é que cada um de vocês se comprometa seriamente em atentar a essa série de estudos que eu entendo ser fundamental para a maneira como nós pensamos. Tudo que eu puder fazer para que esse assunto seja bem conhecido por todos nós, eu faço e quero exortá-los, estimulá-los a participar disso, para você ganhar uma visão de mundo baseada nas Escrituras e entender as visões de mundo que existem à luz das Escrituras. Eu sei que está muito em moda nesses dias
por influência da sociedade humana aí, colocar pessoas, pregadores estão usando de fantasias dos super-heróis para pregar. Já pensei na possibilidade, nos próximos dias, então, o Roberto vai pregar de Batman, o Lucas Lisboa vai pregar de Homem-Aranha, o Paulinho vai ser Pantera Negra, e o Natanael, a fisionomia parecida, ele vai ser o Homem de Ferro. Vamos ver se eles topam. Eu não sei se eles vão topar, mas a proposta está aí. Qualquer coisa que eu possa fazer para estimular vocês a nos debruçarmos sobre as Escrituras, deve ser um ganho muito grande para nós. Lembre-se disso. A lente que você usar para enxergar o mundo pode estar levando você bem para longe do pensamento que as Escrituras descrevem. Então, quero estimulá-lo a aprender a ver as coisas como Deus vê. Deus nos deu uma cabeça para usar, para pensar, e ainda que vivamos numa época em que as pessoas estão grandemente preocupadas com sua sensação, eu acho, eu sinto, é o seu pensamento que tem que estar sujeito a Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, quero te agradecer pela oportunidade que temos de refletir nessas ideias. E ao Pai bondoso, eu quero clamar não somente pelos pregadores que vão trazendo a mensagem nesses próximos domingos, mas também que teu povo entenda o quanto isso é fundamental e esteja se debruçando sobre esse assunto e aprendendo de Ti, de forma que consiga discernir e afastar o que é mentalidade mundana e carnal, que deve ser filtrada e deve ser preservada somente com o pensamento que vem de Ti. Chama-nos, ó Pai, para sentarmos contigo, a pensarmos, a arrazoarmos e aprendermos de Ti. Eu oro, Pai bondoso, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe.